Nós temos aqui um ateu procurando entender a palavra. Um ateu? Procurando entender a palavra. Ele escreve para você e diz o seguinte: bom Sei. dia, senhor Caio. Bom dia, meu querido. Estou lendo a tal da Bíblia. Não leia a Bíblia toda não, vai dar muito trabalho para você. Leia só o Novo Testamento. Mas tudo bem. Hã? Tudo bem, eu já falei a primeira coisa, né? Lerei do início ao fim, É? o que ele disse. É. Mas quero ler direito, sabe, Caio? Eu preferiria que ele lesse o Novo Testamento, depois ele fosse lá para trás ler, que ele quisesse, porque ele já vai ler a maior parte do que já está vencido, sabe? Ele vai só ler história. Ele tem que ler o que é vivo. O que é vivo é que Deus estava em Cristo, e o Evangelho é a palavra de Deus em Cristo para toda a humanidade e para todo sempre. É amor. Está para além de toda legislação, de toda coisa ainda infantil, como o apóstolo Paulo diz, que o Velho Testamento foi um aio, a lei foi um aio, foi um amo, um escravo da antiguidade que pegava você pela mão para levar da creche para outro lugar. Foi só para isso. A revelação final, o que todo homem precisa saber para crescer como um humano, não do ponto de vista de se tornar religioso, mas de se tornar cada vez mais um humano pleno, porque esse é o objetivo do Evangelho, é fazer de todo homem um filho do homem, é fazer de todo homem um filho de Deus, é fazer de todo homem um Jesus. Quando eu digo fazer de todo homem um filho do homem, não é que o homem não seja humano. Estou dizendo é fazer o ser humano crescer na direção de se tornar plenamente humano. Para isso acontecer, ele vai ter que se tornar como Jesus, que é o único humano plenamente humano. Fazer de todo homem um filho de Deus, por quê? Porque todo homem que não se torne alguma coisa, não receba algum tipo de crisma ou batismo, está no inferno? Não. Ninguém se faz filho de Deus pela religião. A gente se faz filho de Deus pela adesão ao amor e pela obediência em fé ao amor, tratando o próximo como meu Pai Celeste me manda tratar. Aí eu me torno um filho de Deus. Não foi o que Jesus disse? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste? Então esse é o objetivo. Então, para ele não ficar lendo paleontologia, arqueologia, só história, eu o convidaria a ler o Novo Testamento. Foi o que minha mãe ajudou meu pai a fazer. Meu pai era um agnóstico, em 1966, 67. Culto e agnóstico. Foi começar a ler a Bíblia, depois de ouvir um versículo de Hebreus 11:1 no Novo Testamento, ficou impressionado, chegou em casa, pediu a Bíblia e começou a tentar ler do Velho Testamento para frente. A mãe falou, olha, isso há 50 anos atrás. A mamãe sacou que ele só ia perder tempo. Crítico como ele era, ele ia ficar exposto ao primitivismo de apedrejamentos, de legislações que tiveram a sua pertinência no tempo da idade da pedra da humanidade. Por isso é que as tábuas são de pedra. Era a idade da pedra. Jesus nos trouxe para a idade da consciência, aonde a palavra de Deus não é escrita em lugar nenhum fora, ela é inscrita dentro. Então, nós estamos falando de aeões, de eras, de percepção totalmente diferente. Se ele quiser se tornar historicamente culto, pode ler o Velho Testamento todo, ele vai ter revelações e sacações de coisas legais, e vai ficar também perdido sem compreender um monte de outras aberrações que foram vencidas no processo da consciência. Porque a revelação final de Deus é Jesus. Não deveria perder o tempo inicial com essas preliminares de necrofilia textual, e deveria ir de fato à palavra da vida, comer do pão vivo que desceu do céu. É a minha opinião de saída para qualquer pessoa dizendo que está começando a ler a Bíblia. Não é porque ele é ateu, não. Qualquer um.
E aí? Ele sempre fala isso, né? É. É importante. Mas quero ler direito, sabe, Caio? Para não ser igual a esses ateus que só mentem que leram. Estou achando muito inteligente esse livro. Estou acreditando que eu posso aprender muito como pessoa lendo a Bíblia. Claro. E especialmente o Velho Testamento é uma literatura belíssima também. O livro todo como literatura é lindo. Não vai se desperdiçar. E as histórias mais candentes da humanidade estão lá. Eu só estou dizendo aqui, como eu sou um indivíduo preocupado não com a informação acadêmica acerca do livro Bíblia, mas a minha preocupação é com a relação do indivíduo com a palavra viva de Deus, é que eu estou recomendando que ele vá para o Novo Testamento. Entendeu? Uma coisa tem a ver com a informação, outra coisa tem a ver com a revelação. E aí? Ele fala assim: por gentileza, Caio, verifique essa passagem na Bíblia e me responda. Gênesis 8:13. Eu tenho dúvida dessa data, pois afirma que em 1/1 de 601 foi o fim do dilúvio. Mas como pode, se Adão viveu mais de 800 anos e o dilúvio só existiu gerações depois de Adão? Por isso é que eu não recomendo o cara não ficar perdendo esse tempo. Já está ele fazendo conta, sem saber de nada, não entendeu ainda nada. Como a maioria, chega lá e começa a fazer conta genealógica. Aí o dilúvio terminou, Adão ainda estaria vivo, porque cai no literalismo. Para o indivíduo ler a Bíblia, você tem que ter conhecimento, cara. Não pode ir nessa ignorância, porque por que os ateus ou agnósticos têm tanto problema com a Bíblia? Porque eles leem a Bíblia de maneira fundamentalista. Aí vai lá com a maquininha de calcular, sem saber que em momento algum aquela genealogia é exaustiva, como a religião diz que é. Ela tem gaps, ela só está preocupada em que a gente veja o que conecta o que a quem. Mas tem falhas enormes no que diz respeito à minuciosidade generacional. Dá pilares. Às vezes fulano gerou fulano. O fulano que se diz que Beltrano aqui, que fulano gerou esse Beltrano que é gerado por ele, às vezes é o tataraneto. Mas na linha genealógica, quem tem significado histórico é fulano e o tataraneto. Eles comem uma multidão de gente aqui. Isso em muitas genealogias. Especialmente essas do Gênesis. Quanto mais você vai chegando para perto de crônicas, que já é um processo histórico muito mais academicamente registrado, já é um mundo de escribas e minuciosidades, aí vai ficando mais minucioso. Mas quanto mais para trás você vai, mais a escala é larga. Então por isso, olha só, perda de tempo. Tá perdendo tempo. Aí vai conta, não vai a lugar nenhum, vai ficar aí. Olha, eu tô aqui porque eu nasci nesse meio. Senão eu diria para um cara como eu, com a cabeça que eu tenho, a mesma coisa que eu digo para vocês: leiam o Novo Testamento. Porque um cara como eu, que não tivesse nascido naquele ambiente, chegasse com o criticismo que eu carrego quando eu me aproximo de quase toda informação, eu não teria conseguido passar da 3ª, 4ª página do Gênesis. Então, por favor, me levem a sério só um pouquinho, eu estou tentando ajudar. Porque o resto, meu querido, aí você vai ter que ler milhares de livros que eu li. Eu não cheguei aqui só sem ler nada. Tem atrás de mim um acervo de milhares de livros. Eu me tornei uma pessoa em cuja cabeça tem bibliotecas e bibliotecas aqui dentro. Por isso que tudo fica tão simples. Então, por favor, aproveitem que eu tenho alguma experiência nisso. E estou te falando, olha, fecha aí o Gênesis, larga a máquina de calcular, de fazer essa continha de escola dominical, de crente fundamentalista. Vai ler o Novo Testamento, meu filho. Você pode aceitar esse meu convite, tá bom? Porque eu não tenho nem tempo para as minúcias bobas do que você vai achar na leitura fundamentalistazinha, pseudo-isento que você está tentando fazer. Porque você não tem os conhecimentos fundamentais para se aproximar daquele texto, que é um texto cada dia mais complexo do ponto de vista histórico, quando a pessoa chega com essa mente linear com a qual você está chegando. Eu me fiz compreender só um pouquinho? Vamos em frente, Bruno. Vamos em frente, Caio. E não é porque você é ateu que eu vou ficar aqui
mais 2 horas tentando te explicar isso, porque ateu e não ateu para mim é a mesma coisa, você entendeu, querido? Teu ateísmo não é um problema para mim, como se você dissesse que cria, também não é um plus para mim. Para mim não muda nada. Só quero ver como é que as pessoas vivem. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. O cara que diz que crê em Deus e não ama não conhece a Deus. O cara que diz que é ateu e ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, vamos simplificar e não perder tanto tempo. Vai ler o Novo Testamento. Chegar logo na palavra da vida. VNV TV, o canal é você.